Assembleia Geral Extraordinária, edital de convocação número 004-2022, São Paulo, 7 de novembro de 2022. Associação Capixaba de Skate, Associação de Skate da Zona Sul, Associação Feminina de Skate, Federação Catarinense de Skate, Federação de Skate do Distrito Federal e entorno, Federação de Skateboard do Estado da Bahia, Federação de Skate do Paraná, Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro, Federação Estadual do Skate de Minas Gerais, Federação Estadual do Skate do Ceará, Federação Gaúcha de Skate, Federação Paraense de Skate, Federação Paulista de Skate, Federação Piauiense de Skateboard e representante de atletas, a Melissa. Eu vou ler a lista de presença aqui. Eu não sei se a Melissa tinha confirmado a presença online. Só peço, por favor, aí, Beto, se a Melissa está aí na reunião, não, só para confirmar ou não a participação dela. Lembrando que a gente teve uma baixa de última hora aí, nosso amigo Regis, da Federação Gaúcha, teve um probleminha de saúde hoje, já está tudo bem, inclusive eles devem estar acompanhando aí pelo Skype, mas infelizmente não pôde estar presente pessoalmente. O presidente da Federação Cearense também, o Edson, teve um problema de saúde, também já está bem, está tudo certo, mas por conta da vinda do vice-presidente já como integrante do Conselho Fiscal, ele passa também a representar a entidade, já que ele é vice-presidente, e aqueles que estão aqui representando as entidades por federações, eu queria que constasse que todas as procurações estão à disposição aqui. Obviamente, elas constarão também na ata, mas quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consulta, as procurações estão aqui na mesa. Bom, o presidente da Confederação Brasileira de Skate, no uso de suas atribuições em cumprimento ao artigo 17 do Estatuto da Entidade, vem, através do presente, convocar as entidades filiadas e o integrante representante dos atletas que estiverem em pleno gozo dos seus direitos para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 9 de dezembro de 2022, sexta-feira, de forma mista, presencial e remota. Aos que puderem estar presentes, o endereço: auditório, 10º andar da Fiesp, Avenida Paulista 1313, Bela Vista, São Paulo. Para acesso remoto, utilizarem o link, e aí não vou me dar o direito de não ler esse link complicado, mas que todo mundo teve acesso. Com a primeira chamada às 13h30 e, caso seja necessário, 14 horas a segunda chamada com qualquer quórum. Com a seguinte ordem do dia: primeiro, deliberação sobre filiação de novas entidades da CBSK. Segundo, posse dos integrantes do Conselho de Ética e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 3, apresentação do orçamento da CBSK para o ano de 2023. Serão habilitados a participarem presencialmente um representante da entidade e uma por via remoto. O representante dos atletas optará em sua respectiva forma de participação. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Eduardo Musa Costa Bravo, que sou eu. Como a gente já aprovou, eu vou dar início, vou inverter a pauta, né, como todo mundo aprovou e concordou. O item 2 passará a ser o primeiro item, para que a gente dê posse aos integrantes do... Eu vou quando eu chamar eles aqui, todo mundo. Bom, e vamos lá, para a posse dos integrantes do Conselho de Ética e do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, era o item 2, e conforme aprovamos agora, passa a ser o item 1. O diretor jurídico da entidade, Dr. Alexandre Costa, conhecido como Alexandre Birds, está aí, vai fazer o uso da palavra aí para falar sobre essa posse. Birds? Birds? Será que tem delay? Acho que não, né? Será que ele está com... Está sem som? Melissa ingressou, hein? Tá, obrigado. Eu já vou registrar depois. Melissa, cadê o Birds? Birds não está aí. Ué? Não, ele estava aqui falando comigo. Deve ter caído a conexão. Walter, você está por aí? Walter? Acho que alguém tampou o meu microfone.
Ah, agora sim. Agora vocês me ouvem, né? Estava falando aqui desesperadamente, ninguém me ouvia. Desculpa. O Birds está aí? Birds? Eu não estou vendo o Birds aqui, ele não está na conexão. Vou te pedir o favor, então, Walter, para você fazer as palavras de abertura e apresentação dos integrantes. Se você pudesse fazer esse favor, te agradeço. Claro. Só um instantinho. Estranho, o Birds estava falando comigo agora também. Ele estava ali online. Aconteceu alguma coisa. Ó, entrou agora. Ó, Walter, o Birds acabou de entrar. Deve ter tido um problema de conexão. Birds, você me escuta? Birds? Fala, Duda, estou aqui. Boa. Acho que você não ouviu, mas eu já fiz toda a apresentação, invertemos a ordem da pauta. E se você puder iniciar já a apresentação dos integrantes e da posse, fique à vontade, por favor. Olha, Duda, eu vou tomar a liberdade de, eu acho que todos eles foram... Por favor, por favor. Por favor, e aí a gente vai conceder aí 1 minutinho para cada um, se alguém quiser deixar alguma mensagem, se apresentar talvez não seja necessário, até porque os nomes e os currículos foram avaliados, mas se quiser deixar uma mensagem, a gente faz uma ordenzinha aí, para cada um falar por 1 minuto. Tá bom. Então, desta forma, compõe, em função da portaria, só dar uma lida aqui, a Confederação Brasileira de Skate, no uso das suas atribuições previstas no artigo 38º, em respeito ao artigo 24º do Estatuto da entidade, apresenta a formação do Superior Tribunal de Justiça Esportiva da CBSK para o quadriênio 2026, 2022 e 2026, destacando que a estruturação do mesmo respeitou os preceitos legais com as respectivas indicações dos atletas, árbitros, entidades de prática, direção da CBSK e da OAB. Dessa forma, compõe o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Pela OAB, Dr. Fernando Tassara Rodrigues e Dr. Tamoio Ataíde Marcondes. Pelas entidades de prática, Dr. Cláudio de Souza Ribeiro e Dr. José Antônio Soares Silva. Pelos atletas, Dr. André Moção e Dr. Tarcísio Bresciani. Da arbitragem, Dr. Bellini Nogueira Barros. E pela direção da CBSK, a doutora Luciana Maria Monteiro de Lima e Dr. Gabriel Caputo.
Eu não sei se eu não consigo visualizar se algum dos integrantes do STJD estão compondo aqui, estão participando remotamente, queriam falar alguma coisa. O doutor José Antônio tinha falado, se poderia falar, não sei se o doutor José Antônio está conectado. Bom, se qualquer um dos integrantes aí estiverem aí no chat e quiserem falar, por favor, só abrir o microfone e fiquem à vontade, por favor. Bom, vou começar aqui. Eu tenho levantado a mão, mas vou ser mais prático. Meu nome é Tarcísio. Agradeço desde já, em nome do presidente, do Alexandre, a confiança, né, depositada na minha pessoa. É uma honra fazer parte da STJD de Skate. Acompanho o trabalho da CBSK há um tempo, as conquistas da CBSK, o trabalho para reconhecer o skatista como um trabalhador, né? Que é o que o Alexandre comentou. A lei do desporto ela é para todos, né? Não apenas para o futebol. Então, desde já me coloco à disposição da Federação e de todos os membros, aqui associados, desejo uma ótima tarde. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tarcísio. Mais alguém? Vou prosseguir, Duda. Então, eu vou, se você me permitir, fazer a leitura também agora do Conselho de Ética. Tudo bem, eu faço as palavras finais depois. Pode prosseguir então, Walter, por favor. Em relação à formação do Conselho de Ética, que nós, a Assembleia, ao contrário da STJD, foi uma escolha da Assembleia, só confirmando os nomes que já foram chancelados por todos. Só um minutinho. Doutora Simone Soares, doutor Estevão Daniel da Silva, e doutor Luiz Fernando, compõe o Conselho de Ética da CBSK. Só salientando, destacando para o grupo, basicamente, de uma forma bem resumida, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva cuida dos temas esportivos que possam acontecer nas competições, em decorrência de alguma infração, de falhas. Eles vão indicar e compor uma comissão disciplinar, que será a primeira instância para julgar ocorrências que, porventura, aconteçam nas competições, e são a última instância julgadora no âmbito desportivo. E o Comitê de Ética, a Comissão de Ética, cuida das questões extra-jogo, desrespeito, ofensas, enfim, toda a gama de assédios, qualquer tipo de ocorrência que ocorra no mundo do skate, tanto fora do esporte, mas dentro das instituições, das federações, enfim, toda a área de abrangência da Confederação Brasileira de Skate. Eu não sei se tem alguém do Comitê de Ética que queira falar, Duda. Não sei se eu vejo na tela aqui, eu não consigo ver se alguém levantou a mão, se alguém pediu, mas, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar se assim se sentirem à vontade. Olá, boa tarde. Todo mundo me ouve? Sim, sim. Queria só agradecer a confiança depositada em mim para integrar o Conselho de Ética. Eu sou um skatista realmente dedicado, trabalho assiduamente para fazer o skate se desenvolver tanto na minha região, e eu acredito que integrando o Conselho de Ética eu vou conseguir reproduzir esse trabalho de forma mais efetiva. É um sonho estar aqui, falar a verdade. O skate nunca me deixou na mão, sempre me fez acreditar que dava para ir além. O skate me permitiu fazer a faculdade de Direito. O skate está me permitindo fazer uma segunda faculdade, e eu estou dizendo isso para mostrar que o skate pode ser um cidadão, se for bem desenvolvido, bem direcionado. E eu sou um resultado disso. E eu espero que isso motive os demais a darem o melhor de si para fazer o skate do Brasil se desenvolver. Porque eu sei o quanto ele pode crescer, ele está crescendo, e eu acho que o trabalho de todo mundo
que vai fazer isso ser utilizado. Daniel Lara, vou te pedir um favor, se você puder fechar o microfone, te agradeço. Duda. Oi. Aqui Daniel Lara e tem uma pessoa não identificada que estão com o microfone aberto, está vazando o som. Duda. O meu tá? Ali, abre pra mim ali, por favor, não fecha o meu não, tá, Beto? Não, mas não fecha o meu, deixa o meu aberto, eu só não falo aqui, eu fecho. Alô? Me escuta aí, Walter? Oi, Duda, voltou para você. Escuto sim, acho que se não tiver nenhum mais integrante, volta a palavra para você para dar prosseguimento à Assembleia. Tá bom. Eu queria, em nome do Dr. Tarcísio e do Estevão aí que fizeram a palavra, agradecer muito aí por aceitar esse desafio. É um mundo novo para o skate também, é uma situação nova para o skate. A gente espera construir juntos e, sinceramente, espero que vocês tenham muito pouco trabalho. Espero que vocês tenham muito pouco trabalho e possam nos ajudar em várias frentes, mas muito menos na parte disciplinar. Mas também fico feliz de um passo dado rumo à estruturação da CBSK, passo que a gente vem construindo desde 2017 e que a gente vem tijolo a tijolo colocando aí na estrutura da CBSK. Fico muito feliz de hoje, com a posse, esses órgãos independentes passarem a existir e operar, e todo o sistema de skate institucional estar mais protegido, estar mais regulamentado, o que vai ajudar muito no desenvolvimento da nossa entidade. Agradeço aí em nome dos dois que falaram, todo o STJD e todo o Conselho de Ética. Muito obrigado. A gente vai seguir aqui, fiquem à vontade para prosseguir com a gente, mas se tiverem aí algum outro compromisso, também fiquem à vontade para seguir aí o dia de vocês, tá bom? Muito obrigado. Edson Skander, quer falar, Edson? É necessário quem está participando do Skype enviar um e-mail para registrar a presença, já que tem uma lista de presença virtual? Na verdade, a gente tem a lista de presença, ela é a presencial. A virtual a gente vai falar no final para mandar por e-mail, mas como não tem ninguém que votará por ali, a gente não precisa para consignar votos e coisas assim. Mas vou fazer essa ressalva no final. Imagino que a gente não precise de votação por lá, mas vou consignar. Bom, eu vou para o item 1, que na verdade virou o item 2, e eu vou explicar para a Assembleia como a gente organizou esse processo para que tenha uma agilidade nos trabalhos e, ao mesmo tempo, uma assertividade. A gente vai apresentar para vocês, na verdade, antes disso, eu preciso colocar em votação, como todos receberam por e-mail, a gente recebeu o e-mail da Federação Mato Grossense, a gente recebeu a documentação deles fora do prazo estipulado no edital que a gente publicou. A Federação Mato Grossense de Skate, eles enviaram a documentação, a gente enviou para vocês. É importante constar que faltam algumas documentações do ponto de vista da CBSK. É importante deixar claro isso. Faltam essas documentações, mas não são documentações impossíveis de consegui-las, ou de que eles comprovaram a existência da entidade. Então, a gente está colocando aqui, porque como a gente estipulou um prazo no chamamento, 5 entidades se apresentaram, e ela veio depois, a gente entendeu, acha justo colocar essa decisão para a Assembleia e não da diretoria da CBSK. Então, eu abro aqui a palavra, e se alguém for contra a inclusão, lembrando que a gente não está votando agora a aprovação ou não, a gente está votando agora a inclusão na discussão da Federação Mato Grossense de Skate. Alguém tem alguma observação? Alguém do Skype aí tem alguma observação? Contra? Não? Seguimos em frente, então, a Federação Mato Grossense de Skate será incluída na discussão de filiação ou não. A idade chega, eu preciso do óculos, senão não consigo entender nada. Bom, a gente vai abrir uma a uma, por ordem aqui, a possibilidade, se o representante da entidade estiver na Assembleia, a gente vai abrir o tempo de 3 minutos para que cada entidade se apresente, fale um pouco do seu trabalho, e aí depois a gente vai fazer a votação. Lembrando que a gente vai fazer isso de forma individual, não vai fazer geral. Então, a gente vai abrir por ordem alfabética, acredito eu. Cadê nisso? É alfabética, né, que está aqui. Acredito eu que ordem alfabética.
e aí a gente vai abrir para a apresentação. Então, eu gostaria de saber se tem algum representante da Associação Brasileira de Paraskateboard. Tem como procurar isso? Tem. Vini, Aparecida, alguém? Bom, como todas as entidades e a representante dos atletas da Melissa, que está no chat, que está no Skype, receberam a documentação da Associação Brasileira de Paraskateboard, eu abro agora o pedido para... Aí a gente fez a seguinte ponderação. Apenas quem tiver objeção à filiação vai ter tempo para falar. Vão ter 2 minutos para poder falar. Quem aprova, a gente pede a compreensão. No final, todas as entidades vão ter o seu tempo para poder falar, mas para a gente ter celeridade no trabalho, quem aprova a afiliação, por favor, se mantenha como está. Quem for contra a filiação da Associação Brasileira de Paraskateboard, a CBSK, por favor, se manifeste. Só microfone, só para registrar o áudio, por favor. Aqui não, deixa. Ó, mandei. Boa tarde para quem está ali no Skype. Carla Mata, pela Federação Piauiense de Skate. Aqui? Tá? Tá na câmera? Na verdade, é um questionamento, né? É uma pena que não estão presentes. A gente viu a necessidade, e entende a necessidade, assim como o caso da Associação Feminina, que está afiliada, não é da fundação, mas está afiliada pela necessidade da promoção da equidade do skate feminino, por exemplo. A mesma coisa com relação ao pessoal com deficiência, pela necessidade de ajudar a fomentar o paraskate, né? Agora, eu fiquei na dúvida quando começou esse movimento do paraskate ainda o ano passado, e esse ano a gente viu anunciar na rede social o nascimento de uma associação e na diretoria já anunciando uma diretoria já composta, a eleição já feita, e a gente não foi, não soube, não tive conhecimento do edital de convocação, por exemplo, nomes históricos da nossa história do skateboard, normalmente, do modo geral, né? Inclui-se um principal paraskatista do mundo, que é Og de Souza, que não compõe lá na Associação do Paraskate, não sabia também da fundação da associação. Tem o Onaí, né, o Adriano, do Ceará, que participou o ano passado das atividades, não compõe. Eu não vi ninguém assim que seja fora do ciclo, né, da atual diretoria da Associação de Paraskate, participando ou incluído. E a nossa preocupação, quando se fala em filiar uma associação, é pela falta da representatividade, que você está se propondo a representar nacionalmente e você faz com um ciclo muito restrito, né? Por exemplo, a Associação Feminina nasceu de um trabalho de uma pista de skate no ABC, lá em São Bernardo, né? Não é uma associação nacional, mas se filia numa entidade de gestão nacional e não consegue atender às demandas nem locais, quanto mais de um Brasil inteiro, de mais de 5.000 municípios, 5.570 municípios. Isso é papel de uma associação lá no município, resolver as coisas do município. E aí assim a gente vai subindo, né, na cadeia, né? É uma pirâmide mesmo. E numa associação parecia de que as demandas existem, o trabalho ele tem que começar mesmo de base, né? E a gente precisa ajudar, não excluir, muito pelo contrário, vai na contramão se a gente dizer não filia. Mas é uma preocupação muito grande que uma associação nasce meio que de um ciclo muito restrito, já com esse nome de brasileiro, sem ter conversado, talvez, nem com as pessoas do próprio município de São Paulo, né? Então, é uma preocupação saber como é que vão fazer para atender, para assistir, para incluir as pessoas dos outros municípios, Carla, né? E nacionalmente falando. não, tudo bem.
Obviamente, né, não tenho procuração e nem quero me arriscar a responder isso, é uma questão da associação. O que eu posso... Próxima vez eu vou dar o pé do tempo. Eu não quero responder, não posso responder por eles, mas acompanhei um pouco a formação e preciso que vocês confirmem, vamos pedir para eles essa confirmação. Mas a associação nasceu justamente dos eventos que eles fizeram nacionais, incluindo o OG, tá? De novo, eu não quero falar aqui, porque senão eu posso estar falando besteira. Isso que nós fizemos no primeiro circuito, parece que ano passado, estivemos juntos lá, eu atuei. Foi na prova, atuei as 3 etapas, que foi até, inclusive, a Associação de Skate Universitário que promoveu. Sim. E ali, cara, ali eu reencontrei o Og, amigo meu de anos, vinha lá no bairro, no lugar de tal, e sugeri ao Og encabeçar isso, porque a gente chegava ali na frente, que deveria ter uma organização para eles, entendeu? Via assim os meninos lá do Nordeste. E outro desafio até foi aumentando o quadro, né, dos para skate, onde combinou nesse trabalho. Mas eu digo assim, eu fiz o laboratório disso e em nenhum momento ele se interessou profundamente. O Vini já junto com a tia dele, que ele obviamente tem mais abertura aqui, né, mas ele levou mais a sério. Então assim, ele atuou sim, ele teve sinergia que isso ia acontecer, Carla. Não, vamos lá. E ele está representando muito bem. Não, vamos lá. Assim, eu acho que obrigado, Bill. Não. Perfeito, Carla. O questionamento é importante. Acho que é importante, inclusive, constar em ata, porque infelizmente não tem ninguém aqui da associação para responder. Se respondesse, aí a gente via se constava ou não, mas acho que é importante consignar em ata esse questionamento. Peço aí para a secretaria também consignar isso do questionamento de qual a representatividade nacional, porque por isso que o nome é Associação Brasileira de Para Skateboard. Até porque não teve transparência, eu não vi edital publicado, nem o documento que foi enviado. Eu vi uma rede social anunciando que foi criado, e eu acho muito ruim esse processo. Primeiro cria, depois anuncia, é como quem quer restringir a participação nos órgãos de direção. Aí depois que está criado, vem chamar pessoas para legitimar, eu acho muito ruim dessa forma. Então, eu não quero fazer comentário porque eu não quero me... É só fazer aqui que eu estava olhando aqui na relação de documentos, que obviamente a gente tem esse controle, e a gente não pediu o edital de chamamento, né? Então, não sei porque não foi apresentado, não sei se outros apresentaram, mas assim, o que eu estou vendo aqui, não foi pedido. Não, tudo bem, só estou falando que estou respondendo a Carla, eu não estou nem dizendo se é lei, se não é lei, se é regra ou não é regra, não tem. Bom, mas está consignado, acho que a pergunta é importante e eles que se pronunciem. Mas se não foi pedido, é até como se coloca depois Sim. complemento, porque para nós que já estávamos filiados, para poder participar do convênio, foi necessário Sim. apresentar e provar que uma associação, uma federação legítima, que fez o processo de cartório, mas que fez o processo político. Ou seja, apresentou lá o edital comprovando que todo mundo sabia que tinha sido criado ou que seria criado. Perfeita a observação. Bom, então, a Associação Brasileira de Para Skateboard, ABPSK, aprovada como nova entidade filiada da CBSK. Agora, eu vou chamar a Federação Goiana de Skate, com a sigla FGSK8, e a representante hoje é a Patrícia, que vai falar em nome do presidente. Patrícia, você tem 3 minutos para falar sobre a entidade. Pegou o microfone? Pegou. Ó, zerei, hein? Zerei, eu tava valendo já. Zerei. Lembrando que o tempo é igual para todo mundo. A Carla não pode acumular o tempo de ninguém, tá? Vamos lá, Patrícia. Tá? Boa tarde a todos. Não poderia deixar passar essa oportunidade, porque é uma luta nossa desde 98, né? 24 anos esperando por essa oportunidade.
A gente começou em 98 com um trabalho local, através da GSK 8. A gente já queria fazer uma federação na época, mas juridicamente existem algumas regras, inclusive ter um número X de entidades. E desde então, a gente veio fazendo esse trabalho. Eu falo aqui em nome do Eliaber Dias, presidente, do Paulo Coutinho, o vice, toda a diretoria. Também vou fazer parte dessa diretoria como secretária, vou colaborar também. Mas a gente traz esse pedido de filiação porque é nada mais justo, né? Um estado que assim, a gente agradece o pessoal muito de Brasília, tem sido, né, grandes parceiros assim, de ajudar a gente aí com essa questão dos brasileiros, que muitas vezes a gente não pode levar a galera de Goiás, porque não tem federação que legitima essa participação. E com isso, ao longo desse tempo, a gente veio fazendo um trabalho, conseguimos a associação Anapolina, depois veio a Associação Iomense, depois veio a Alveral, e na sequência veio a Aparecida, e veio de novo outra de Anápolis. Então, quer dizer, foi um trabalho com muitos desafios. Para a gente esperar 24 anos para fazer um pedido, não é brinquedo, não. E falando ontem com a Carla sobre esses começos, acho que todo mundo aqui nos seus estados tem suas histórias para contar. E a gente tem a nossa. E, particularmente, deixo aqui, em nome, já falado do presidente do vice, esse pedido de filiação, porque é um desejo de trazer o skate goiano assim, para um acompanhamento mais de perto. A gente pede isso porque tudo que hoje vai se fazer passa pela validação da confederação. Então, nada mais justo que nesse momento olímpico, né, a gente ter esse respaldo aí, tanto da Assembleia quanto de todos presentes. É isso. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Não usou os 3 minutos. Carla, você não tem direito de pegar o restante. Não. Ed, quer fazer uma consideração? Uma pergunta, André, só para poder enriquecer, né? Só gostaria de acrescentar, fazer uma pergunta, né, para representante da Federação Goiana. Independente que eu já conheci a trajetória, mas para que todo mundo saiba das entidades que estão compondo a Federação Goiana. Então, minha pergunta, Patrícia, como representante da Federação Goiana, é o que essas associações, que são as fundadoras da Federação e a própria Federação, já fizeram em termos de competição, projetos sociais, defesa dos direitos dos skatistas, seja questão de construção de pista e etc. Eu acho que isso é muito importante fazer essa pergunta para todas as entidades que desejam a filiação da CBSK, já que eu imagino que nem todo mundo que faz parte das entidades filiadas da CBSK conheça essa história que é tão bonita e rica, etc. Então, na verdade, quando a gente começou em 98, não tinha nada em Goiás. E eu já era competidora no feminino e a gente tinha esse desejo de trazer competições para o estado. Então, com o objetivo de, primeiro, com a Associação Goiana, a gente veio o quê? Promover eventos, para trazer assim, um olhar diferente para a prática do skate, até porque a gente sabe que, né, existem tantas falas, né, a respeito do skatista e a gente queria levar para esse lado mais institucional. E de lá para cá, a gente conseguiu construção de pistas em Goiânia e também em alguns municípios do estado. Temos um trabalho atuante de eventos, mesmo quando não é só a gente, mas a gente impulsiona também os amigos, né, das outras associações. Então, a gente tem assim, um bom relacionamento, com um intercâmbio, né, com as outras associações para motivar isso. Dessas associações, existem já trabalhos sociais sendo feitos na capital, e a gente, com a federação, pretende estender, né? Até porque a gente está iniciando uma construção e vai ser muito importante para a gente ter um intercâmbio com as entidades que já estão aí mais avançadas. Até brinquei com a Carla, vou precisar muito da ajuda de vocês, porque como associação é uma coisa, né? Como federação é outra. Então, na verdade, a nossa contribuição até aqui foi promover o skate.
e promover de uma forma institucional, respeitosa, né? Tanto a confederação, quanto aos skatistas, quanto as entidades que participam, e sempre visando isso, trazer esse relacionamento do skatista de uma forma que ele entenda que ele tem os direitos deles, né? E que a associação passa por isso, porque ela é uma representante, né? Aonde quer que tenha poder público, poder privado e fontes, né? De trazer aí essas promoções, esses eventos, ou seja, como for. E eu acho que nesse momento vai avançar mais para a gente, de repente, crescer mais com eventos nos municípios, que tem muitos municípios, a gente brincava ontem, ela disse que tem 220 no Piauí, Goiás tem 247. Então, trabalhar, eu acho que hoje trabalhar o estado de Goiás é um desafio, mas é um desafio aceito desde o início. E a gente quer agora que a federação pôs isso em prática. É isso. Respondi? Obrigado, Patrícia. Então, eu coloco aqui aberto para manifestações, lembrando que a manifestação deve ser apenas para quem se opõe à filiação da Federação Goiana de Skate e, obviamente, teria tempo para justificar, caso queira, a sua oposição. Aberto, alguém se manifestando, quem aprova fique como está. Federação Goiana de Skate aprovada, nova entidade filiada da CBSK. Se me permite. Vou seguir fazendo uma correção, porque claramente aqui o analfabeto do presidente viu que não está em ordem alfabética. Então, a Federação Estadual do Skateboard do Amazonas. Eu acho que eu vi lá no Skype um representante. Ele tá, não tá? Iranildo tá aí? Sim, Irailson. Irailson, desculpa. Irailson Arruda. Você ouve a gente? Tô ouvindo bem. Fique à vontade, você tem 3 minutos para falar um pouco sobre sua federação. A Federação do Amazonas, o intuito dela é o esportivo, o social e o cultural. A gente faz trabalho aqui com o skate, mas também a gente envolve muita cultura. Todos os eventos que a gente organiza é o movimento urbano, é com a cultura hip hop, é com um grupo de rock, é sempre agregando e sempre também com social. Os últimos eventos que a gente fez para arrecadar recurso, foi um campeonato para arrecadar recurso com um skatista que se acidentou, teve um acidente e se machucou. E o intuito da federação em se associar à CBSK é apoiar os skatistas daqui. Cara, aqui, mês passado, teve o Bolsa Esporte. Eu fiz o cadastro de vários atletas, corri atrás de todo mundo, dei meu jeito para fazer pela federação, só que nenhum skatista foi aprovado por não ter vínculo a uma confederação, que era o que o edital pedia. Isso dificulta pra gente aqui. Eu já fui skatista há 20 anos. Eu já fui um atleta frustrado porque a federação aqui não tem respaldo, não é nada junto ao poder público daqui, porque é muito isolado. E tem um número de atletas bons. Tivemos um atleta que passou por brasileiro amador, nós tivemos que viajar para o Pará para poder participar. Pegar 2 horas de avião, fazer recurso, deu um trabalho. É isso que a gente está precisando no momento. Aí vem até uma forma a CBSK a instruir mesmo a gente a seguir um caminho correto, para facilitar para cá também. Esse é o trabalho que nós fazemos aqui. Tá bom, era o isso. intuito é levar o esporte para frente.
Tá bom, Irailson? Eu encerro aqui. Obrigado, Ok. obrigado. Antes de fazer as minhas considerações, Ed. Pega o microfone. Som. Opa. Boa tarde. Primeiro, parabenizo pela iniciativa de criar a Federação Amazonense, ou de skate amazonense, né? E conhecendo um pouquinho da história das federações de skateboard no estado, eu queria saber o que difere a essa entidade das anteriores, né? Já que houve já outras 3 federações de skateboard no estado, né? A Federação de Skate no Amazonas, a Federação Amazonense de Skate, Federação de Skate e Vertical do Amazonas, né? Essa última, e até inclusive a Associação de Skate do Amazonas, a ASA, né? Então já teve 4 outras entidades que até tentaram a afiliação à CBSK, né? Mas elas não decolaram até por questão documental ou porque não tinha respaldo da comunidade do skate, né? E até peço minha ignorância, desculpa pela minha ignorância, eu não conheço o trabalho dessa nova entidade e gostaria de saber, então, o que difere, né? E qual que é o nível de aceitação pela comunidade de skateboard do Amazonas, né? Dessa nova entidade, por favor. Isso também, dessas federações, isso foi até uma frustração para vários skatistas. Uma era fundada por um lutador de boxe e jiu-jitsu que nunca fez evento nenhum, só criou para empatar. Ninguém nem conhece. As outras que tiveram, acho que a primeira foi a ASA. Aí as outras estavam fazendo os eventos, fizeram os eventos mesmo. Esse time estava começando um histórico bom. Só que eles estavam fazendo de uma forma errada. Eles davam a apresentar, não tinha uma prestação de conta. Faziam um evento enorme, com 1000 patrocinadores, e chegavam lá e davam uma medalha pro atleta, frustrava o atleta. Aí isso foi desvalorizando com os skatistas. Os skatistas foram cabisbaixando com essa federação. Até o momento que eles faziam um evento, os skatistas iam para fechar o evento. Isso que aconteceu com 2 federações. Estavam fazendo totalmente errado. E também a inexperiência de não saber como funcionar uma instituição. Eles acabaram. Aqui o Amazonas estava parado, estava com 7 anos fechado, sem nada. Obrigado, Nilson. Bom, dentro disso, só fazer, abrir aí o processo de observações, votação, lembrando novamente que quem tiver alguma objeção, alguma coisa contra, que se pronuncie e terá um tempo para sua observação. Aqueles que aprovam a entrada da Federação Estadual de Skateboard do Amazonas, a FESBAM, por favor, fiquem como está. Alguma objeção? Não. Mais uma entidade filiada da CBSK, Federação Estadual do Skateboard do Amazonas. Seja bem-vindo, Irailson. Desculpa. Só fazer uma observação. Quando você coloca ali da luta, é uma luta igual aqui de todo mundo que está aqui. Eu acho que, sim, você se juntando a esse grupo aqui, de várias regiões, de várias realidades e de várias regiões do país com características completamente diferentes, vai ajudar muito nessa troca, nesse crescimento. É o que vem acontecendo na CBSK, inclusive com as entidades mais antigas. Essa troca de ideias, de acontecimentos, vem evoluindo e vem ajudando muito no desenvolvimento das entidades. Seja bem-vindo, parabéns. Agradeço muito. Muito obrigado mesmo, vai ser um diferencial aqui pra gente. E, Musa, eu posso dar só uma opinião para todas as federações? Por favor, fique à vontade. Eu faço um trabalho aqui no Amazonas com cultura. Toda a instituição pode entrar na cultura. Ela precisa botar lá no KINAI, na hora de formar,
que pode fazer show, eventos culturais para deixar lá, para a gente participar de todos os editais culturais do Brasil. Isso é uma chave muito grande para a gente trabalhar. Isso é colocar no KINAI, tem que estar lá para fazer um histórico. Obrigado, Reis. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos seguir em frente. Me corrigindo mais uma vez, não tem nada a ver com ordem alfabética, eu que viajei no início. Perguntar se tem representante, tem, que eu já vi ali, mas pela formalidade, da Federação Norte Rio Grandense de Skateboard, a FNSK. Não, eu sei. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, escutamos. Escutamos, Eli. Pode seguir, por favor. Iseli confessou, 62 anos, 46 de skateboard. Conheço muitos aí que estão aí. Prazer enorme. Apresento essa assembleia. Desde 1988, realizando o circuito estadual, até 1991, sendo considerado, inclusive, um circuito nordestino, já que vários atletas do Nordeste todo vinham comparecer aos nossos eventos. Chegamos a ter 85 competidores, até de Belém também vinha, né? E por uma razão, assim, não gosto nem de contar aqui, mas sair um pouquinho, que essa nossa associação, a SKN, Associação de Skate Norte Rio Grandense. Em 94, os membros da SKN fizeram parte também do circuito nordestino, o circuito nordestino, né, onde surgiu também vários skatistas de nome no Nordeste. Então, eu sou um fã do skate institucional desde o tempo da USE, União dos Skatistas Empresários, da UBS, e a CBSK não é diferente. Participei ativamente de Somos Todos CPSK, e, assim, gostaríamos, nós estamos pleiteando exatamente entrar para somar, né? O pedido de filiação é para somar e estar mais junto do skate institucional, certo? Agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho, e queria até que a Descante também pudesse falar um pouco aí do trabalho que conhece bem. Obrigado. Obrigado, Zeli. Novamente, antes de fazer qualquer consideração, abro aqui o momento para observações, para quem é contra a filiação da Federação Norte Rio Grandense de Skateboard, a FNSK. Aqueles que aprovem, por favor, permaneçam como estão. Mais uma entidade filiada, oficialmente, a Federação Norte Rio Grandense de Skateboard, a FNSK. Sejam bem-vindos. Aproveito aqui para fazer uma, assim, da felicidade dessas quatro aí estarem fazendo parte aí da federação, mas também, principalmente, um nome da história do Iseli fazer parte agora dos quadros da confederação. Acho muito importante isso para o skate institucional. Sejam bem-vindos. Só preciso fazer uma observação aqui antes de chamar a próxima. O Dr. Alexandre Birds me mandou uma cola aqui, só em resposta a uma parte do questionamento da Carla sobre a Associação Brasileira de Paraskateboard. Como é lei aqui, você só consegue registrar um estatuto se você apresentar o edital, então seguramente ele existiu e foi feito e foi comprovada que ele foi publicado ou atendeu às exigências legais. Isso é uma observação legal, então obviamente ele existe, mas mesmo assim não tira o fato de consignar os teus questionamentos. Aqui seguramente sim, né? Por exemplo, eu estou falando, por exemplo, eu não sei falar dos cartórios pelo Brasil, ou que a CBSK registra, você não dá nem bom dia se você apresentar o edital. Não. Estamos falando do edital, né? Eu estou falando do edital. Aí como a gente vai comprovar a publicidade? Não, acho que é importante, inclusive, a gente decidir de forma geral, né? De todas as entidades, inclusive da CBSK. Bom, é só que o Birds me mandou a cola aqui, acho que é importante registrar. Bom, seguindo o trabalho... Se quer responder alguma coisa, publica no Diário Oficial, não é na rede social. Tá.
Seguindo aqui os trabalhos, já vi que também está lá, Federação Maranhense de Skate, FMS. Vi que já tem um representante ali, o Paulo. Paulo, por favor, abre o microfone e fique à vontade. Você tem aí o seu tempo. Muito obrigado. Primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui participando dessa assembleia e encontrar lendas do skate aqui, lendas do Nordeste aqui, pessoas que ajudaram o Maranhão demais na organização. A Carla Mata, que nos deu uma mão amiga sempre que necessário. Conseguimos formar vários juízes, árbitros e locutores, coordenador de prova, 12 pessoas do Maranhão. A gente foi com a ajuda da Federação Piauiense para um treinamento da CBSK, muito importante para a formação técnica e a profissionalização também desses colaboradores. E falando um pouco aqui da Federação Maranhense, nós fundamos a Federação em 2003, e o original fundador na época, muita ajuda do Ed Skander também, que passou um tempo sendo maranhense aqui, é uma honra ter ele comigo, e vários representantes, o Iseli, que é um ícone do skate nordestino, né? E o nosso pleito é muito importante para a federação fazer parte da Confederação Brasileira e trazer contribuição para ela, não só os problemas, né? E, no meu entendimento, como presidente da entidade, é muito importante a participação de todos aqui no Maranhão. A federação foi reestruturada, onde colocamos a diretoria, de cada associação participante. Então, nós temos a Liga dos Skatistas Solidários, estava fazendo um trabalho muito bom, mas estava precisando se organizar mais. Tinha a Associação Metropolitana de Skate, também estava precisando de uma organização, e também a Alma Longboard, que era uma outra associação. A federação estava inativa durante 10 anos, e a Raíssa Leal foi um dos motivos da organização. Todo mundo achava, olha, agora é o momento, nós precisamos estar mais organizados, e me chamaram de novo. Eu, na pandemia, construí uma rampa em casa e voltei o contato com a turma do skate. Disse, cara, vamos voltar a fazer tudo de novo. E vamos levantar esse esporte aqui como era antigamente. A gente conseguiu fazer pistas na praia. A Federação Maranhense tinha uma atuação muito forte, muito intensa, e uma relação comercial com a iniciativa privada, onde a gente conseguia fazer eventos de grande porte. E nós conseguimos novamente. Hoje nós temos uma parceria com a afiliada da Globo, aqui, a Mirante, que funciona como um departamento comercial para a federação. Nós tivemos nossos projetos e conseguimos fazer muitas coisas de janeiro para cá. Então, nós criamos uma pista, construímos uma pista, acompanhamos a construção, iniciamos nossas atividades no dia do skate, uma comemoração, entregamos uma pista de skate com o nome de um skatista contemporâneo meu, que faleceu no Covid. E daí em diante, o prefeito ficou apaixonado pela ideia. Nós criamos um circuito de praças, a gente criou uma competição chamada Rei da Praça, e a prefeitura vai lá, revitaliza uma praça, a gente chega com um evento, chamar a atenção da sociedade, de todo mundo, para aquela atividade. Temos um circuito já em andamento. Realmente, esse ano político atrapalhou bastante a realização dele. Fizemos também alguns eventos junto com as associações, e agora vamos botar uma pista de skate dentro do Teatro Arthur Azevedo, no dia 18 de janeiro, onde vai ser o prêmio Mirante do Esporte. Então, a gente vai colocar uma mini ramp no palco, um dos atos mais tradicionais do Brasil, a festa do skate, e sim, estamos muito otimistas sobre o que está acontecendo. Eu só tenho a agradecer à Confederação, as pessoas que estão unidas, buscando o avanço do esporte, e assim, tenho muitas contribuições a fazer, e estamos todos à disposição aqui para colaborar com a CBSK e receber as orientações e nos adequar da forma profissional e olímpica que o skate anda no Brasil. E esperamos, assim, fazer parte dessa luta também. Obrigado, Paulo. Óbvio que tem todo o regimento aqui, mas quando o Ed Skander levanta o braço, tem que parar tudo. Tem que parar tudo e ouvir o Ed Skander. Então, o regimento que me perdoe é Ed Skander. Fica à vontade mais uma vez. Obrigado, Duda. É bom ouvir a palavra do Paulo Renato, uma pessoa que eu tenho bastante respeito. Eu vou ser breve só para informar,
né, eu lembrar, que é mais antigo, que a Federação Maranhense de Skate era afiliada à CBSK, tá? Porém, por problemas burocráticos e sobre a orientação das antigas gestões da CBSK, foi solicitado para que eles solicitassem a desfiliação, tá? Enquanto não arrumasse a casa, e isso demorou um pouquinho, mas foi feito. Eu fico bem contente de saber da nova gestão da federação, que na verdade é a gestão fundadora, né? Paulo Renato e Jonas, e eu sei que é uma dupla, junto com a diretoria nova da federação, que vai fazer um ótimo trabalho pelo Maranhão. Muito obrigado. Valeu, Ed. Faz no final. Eu vou falar logo porque meu coração acelerou. Faz no final. Só para então vai, complementar. Vai. Liguei o cronômetro. Vai, eu vou falar só um minuto. Tá, só um minuto. Tá. Eu tô treinando, viu? Vai. Aí 10 segundos. É só para dizer aqui que eu fiquei muito feliz aí com relação ao pedido de filiação. Já me animou muito quando vi Rio Grande do Norte, Maranhão se organizando. E dizer que muito do que a gente tem lá no Piauí foi desse intercâmbio com o Maranhão, porque a gente não tinha federação no Piauí, tinha uma associação, e dessa associação a gente fazia muitas parcerias de eventos. Então, a gente conseguiu fazer esse intercâmbio interregional de Piauí e Maranhão, da região meio norte, durante muitos anos. Então, quando houve essa pausa lá no Maranhão, a gente entendeu que era só uma pausa. Então, antes eles nos ajudavam e a gente ficou fazendo esse amparo no aspecto esportivo. Mas a gente só tem a ganhar como região Nordeste, para vocês verem os frutos do que foi feito há mais de 10 anos atrás, né, com a Federação Maranhense. A gente está colhendo agora com Raíssa Leal. Ela não surgiu do nada, como ouvi outro dia alguém comentando, quando ela ganhou o Street League, uma pessoa de renome, falar numa televisão dizendo que Raíssa Leal surgiu do nada. Aquilo até me afetou, porque não foi do nada. Tem um trabalho anterior a isso, então ela só a gente só tem skateboard mundial hoje em dia, campeão olímpico, porque alguém trabalhou antes. E esse fruto nós estamos colhendo de um trabalho que, como falam dos ditados árabes, quer colher tâmara, você tem que plantar e esperar 90 anos. Então, você não colhe, alguém vai colher para você. Então, é um trabalho importante esse do fomento institucional. Tá ótimo. Teu minuto só durou 1 minuto e 36. Já estamos evoluindo. Teu minuto durou 1:36. A gente está evoluindo. Muito bem. Bom, gente, para a formalidade aqui, coloco aqui, abro um momento para votação e apreciação da Federação Maranhense de Skate, FMS. Por favor, aquele que tem alguma objeção, por favor, fale. Terá o tempo para poder explicar a sua objeção ou o seu ponto. E aqueles que aprovam, por favor, permaneçam como estão. Seja bem-vinda, Federação Maranhense de Skate, a mais nova afiliada da CBSK. Seja bem-vinda novamente. Obrigado. Seja bem-vinda novamente. É isso. Seja bem-vinda novamente. Obrigado, Paulo. Vamos em frente, temos muito a fazer. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Eu ia fazer uma comparação, mas não vou, porque o clima não está bom. Que entrou no finalzinho aqui da chamada, a Federação Mato Grossense de Skate, a FMTSK, que foi aprovada no início dessa assembleia, para poder entrar, para a gente participar. Eu também já vi que a Estefânia estava por aí, não vejo mais o rosto dela aí. Ah, tá aí? Tá aí. A Estefânia, quem é que vai falar? Quem vai falar pela... Temos um espaço, quem é que vai falar? Pode ser eu mesmo. Fique à vontade, vocês que mandam aí. Vocês que mandam. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer vocês aí por aceitar nós participar. Eu sou o Bob Peron. Desde 2014, nós já viemos lutando. Primeiro era a Associação Cuiabana de Skate, aí passamos para Mato Grossense de Skate, aí ajudamos nossos amigos do interior, o Igor Bob, a fundar a Associação de Escolinha de Skate dele, que é um projeto social que ele já vem trabalhando há mais de 5 anos, tanto que ele já tem o apoio de vocês aí da CBSK. Aí fizemos a Associação Rondonópolitana de Skate para poder estar realizando esse sonho aí e filiando a CBSK. A Associação Mato Grossense de Skate, desde 2014, já vem trabalhando. Nós já tivemos, como o rapaz fez aí para falar algumas conquistas, estava aqui anotando, porque já tem 8 anos que nós já vem lutando aqui pelo skate. Nós já conseguimos construção da pista de skate da Orla aqui em Cuiabá.
conseguimos 2 vezes a reforma da pista de skate do Verdinho. Estamos com um projeto da maior pista de skate do estado parado há mais de um ano, que agora, se Deus quiser, vai sair a licitação até final do ano agora, para nós ter uma pista adequada para futuramente, agora, se Deus quiser ser aceito, nós poder trazer uma etapa de um brasileiro, um evento maior para poder nós participar com vocês. E também tem muito mais. Agora, com o skate nas Olimpíadas, começou a aparecer muitos projetos e nós começamos a abraçar todos. Começamos agora, no sábado passado, 3 polos de aula de skate para a comunidade aqui em Cuiabá, em Vargem Grande, onde nós estamos disponibilizando o skate. Fizemos a contratação de 3 skatistas para poder estar trabalhando, sendo monitores nos polos. Então, o projeto está bem. Fizemos também, ano passado, o Circuito Skate Music, que foi onde nós tentamos lutar para conseguir a documentação para poder filiar com vocês antes, para poder homologar, para mandar os nossos atletas para participar do brasileiro. Infelizmente, nós não conseguimos fazer antes, mas conseguimos realizar o circuito, onde nós demos R$30 mil em premiação para os nossos atletas. Então, eu acredito que com essa filiação, quem tem o que ganhar mais mesmo são os nossos atletas, porque com isso nós vamos poder deixar eles sonhar, sem precisar ir para outros estados para poder classificar para o brasileiro. E eu acho que eu posso deixar um pouquinho de outro tempo para passar para a minha vice-presidente, para a Estefânia, para terminar, poder cumprimentar um pouco, que vocês sabem da Divas, o trabalho que ela faz já há muito tempo. É uma honra ela estar como minha vice-presidente, que ela já vem mais do que eu lutando pelo skate. Eu poderia deixar ela para finalizar. Tá, obrigado só vou... a vocês aí por ter aceito participar. Estefânia, por favor, finaliza, mas depois você briga com o teu presidente aí, porque ele tomou todo o tempo. Você finaliza aí rapidinho para a gente poder seguir com a ordem, por favor. Eu vou falar com ele depois. Eu só quero agradecer, principalmente ao suporte que eu tive do Musa, do Ed, da Patrícia, da Carla. Eu acho que agora a gente vai elevar o skate Mato Grossense para outro patamar, e eu fico muito feliz de poder contribuir com isso, com toda a expertise que eu venho adquirindo aí dos meus 20 anos de skate, eu vou poder contribuir com a Federação Mato Grossense como vice-presidente. Obrigada. Obrigada pelo pronunciamento, Estefânia Curto. Te agradeço, viu? Eu só preciso corrigir um erro meu. Hoje está difícil, né? Estou errando toda hora. Que a minha secretaria aqui me informou. Eu falei que a Federação Mato Grossense de Skate, a FMTSK, não tinha mandado todos os documentos, mandou fora do prazo inicial, uma primeira parte, e depois já complementou e todos vocês já receberam. Então, eu peço desculpas pela informação errada, porém, todos já receberam todos os documentos. E abro agora, então, achava importante essa observação antes da votação, abro, então, agora o processo de apreciação, de aprovação, de objeção. Se alguém tiver, por favor, terá o tempo para explicar. Aqueles que aprovam a filiação da Federação Mato Grossense de Skate, a FMTSK, por favor, permaneçam como estão. Sejam bem-vindos. Mais uma filiada aprovada, Federação Mato Grossense de Skate, FMTSK. Bom, encerramos o trabalho. Eu vou me recompor aqui. Estou um pouquinho emocionado. Não, que deixa falar o quê? Nada de você falar nada. Nada de falar nada. Só vou tomar um pouquinho de água. Eu só quero agradecer e quero citar aqui uma pessoa que não está aqui, anda um pouquinho até... não diria afastada, mas está aí com as suas coisas, que é o Bob, que quando ele me convidou lá em 2017 para assumir esse desafio, esse era um dos principais, da gente conseguir criar, aumentar e dar vazão, e que os outros estados, que os estados que ainda não estivessem na nossa entidade, tivessem a oportunidade. Então... vamos lá. Reforço aqui o nosso compromisso e fico feliz que outras regiões, outros estados estejam participando. Quero só registrar... Tem que registrar, porque é só Norte, Nordeste e Centro-Oeste que faltam. Sim. Obviamente, então, o crescimento disso, e a gente hoje chega a 20 entidades filiadas, rumo a 100% dos estados. Ainda tem 2 anos. Vamos trabalhar. Bom, eu só queria fazer 2 observações
E peço a apreciação da Assembleia para um ponto importante. Como a gente estava falando até da Associação Brasileira de Para-Skateboard aqui, o cartório em São Paulo ele tem regras e regras e regras e regras. Eu não queria aqui, queria propor o seguinte, que a gente constasse em ata que caso ele reprove ou peça alguma alteração de algum documento de alguma dessas novas entidades filiadas, obviamente, elas já estão aprovadas como entidades filiadas, mas que a gente seguisse com o registro dessas novas, para que, enquanto a outra, essa entidade, que porventura tem algum documento ou pedido de explicação ou alteração, que não prejudique as 6, para que a gente não precise fazer um processo inteiro. Eu estou dizendo isso, sim, a gente faz uma conferência, a gente imagina que está tudo bem, mas o cartório, como inclusive da última assembleia nossa, pediu uma série de documentos, informações que não estavam no nosso radar e atrasou um pouquinho. Quando é um assunto específico, não prejudica ninguém, a gente faz essas alterações, demora um pouquinho para registrar a ata. Mas como, legalmente, essas 6 entidades só passam a valer, só passam a fazer parte efetivamente de como uma filiada da CBSK, para que uma documentação de uma não prejudique a outra, eu peço aqui a autorização de vocês para, caso, veja bem, que conste isso em ata, inclusive, caso algum dos documentos tem algum pedido de alteração ou observação, não precisaremos fazer o processo de aprovação das entidades, elas já estão aprovadas, porém, a gente segue com aquela documentação das que foram aprovadas e, obviamente, assim que essa entidade enviar os documentos e o cartório aceitar, a gente também faz esse processo de aprovação de documentos. Se alguém é contra esse procedimento, peço agora que fale, ou se todos aprovarem, permaneçam como estão. Seguiremos assim, então, peço que conste em ata, para que isso a gente possa proceder lá junto ao cartório. Muito obrigado. Bom, a gente vai passar para o item 3 da pauta. Obviamente que as entidades filiadas são mais do que convidadas e muito bem-vindas para continuarem com a gente aqui, para a gente falar de um outro ponto, que é o item 3 da nossa pauta, que é o orçamento de 2023, mas também fiquem à vontade, caso não tenham outro compromisso, para seguir aí com os seus compromissos profissionais. Vou abrir... só para finalizar, caso alguém saia aqui e não perca a mensagem. A gente está programando para a primeira semana de janeiro uma reunião específica com essas novas entidades, para que a gente possa passar orientações, passar como é que funciona o dia a dia da CBSK, coisa que para as entidades que já são filiadas é dia a dia, é corriqueiro. Então, para que as novas filiadas não tenham prejuízo de ações, de entendimento da CBSK, a gente vai fazer uma reunião específica para elas, abertas e convidadas para todas as entidades, mas aí fica muito mais na questão da possibilidade, a gente vai procurar vocês, vai fazer contato, tudo certinho, para que na primeira semana de janeiro a gente se reúna de forma virtual, para que a gente possa discutir, dividir com vocês os procedimentos, o dia a dia, quem procura quem na CBSK, quais os assuntos, quem são as pessoas, apresentar a CBSK de uma forma dos bastidores da CBSK, para que vocês ganhem tempo nesse dia a dia aí das atividades de vocês, tá bom? Então fica registrado aí que no início de janeiro a gente procura vocês para fazer uma reunião. Tá. A gente só pede que, naquele mesmo e-mail que vocês fizeram o registro, mandem os nomes e os contatos de quem da diretoria e de quem fará parte dessa reunião, só para agilizar a convocação dessa reunião e a gente poder ter assertividade nesse ponto. Tem o item 3, mas, novamente, quando o Ed Skander levanta a mão para a Assembleia, muda-se o estatuto, o Ed Skander fala. Desculpa mais uma vez. Não, só para lembrar se é necessário as federações enviar por e-mail para a secretaria quem serão os contatos no grupo do WhatsApp. Faremos isso só. Depois a gente fala isso na reunião. O objetivo da reunião também é esse, Ed, fique tranquilo. Tá? Só peço que no e-mail que vocês apresentaram a documentação, que é um e-mail que vocês já têm aí, por favor, mande telefone, nome completo e os contatos, e-mail dessas pessoas que vão fazer parte de contato aí de vocês, para que a gente consiga convocar uma reunião rapidamente na primeira semana de janeiro, tá bom? A gente vai fazer um grande grupo aí de e-mail, para que todo mundo, a gente dá 1 ou 2 opções de reunião, e aí a gente reúne todo mundo virtualmente, tá bom?
Obrigado, meus amigos, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Vamos ao item 3. Eu queria fazer uma observação sobre o item 3. Para eu ler, eu preciso do óculos. A apresentação do orçamento da CBSK para o ano de 2023. A apresentação da previsão orçamentária da Confederação para 2023. Antes da gente colocar os dados na tela aí, eu quero só fazer uma ressalva que é importante e faz parte do modo como a gente administra a Confederação. Esse item, essa apresentação, ela não é obrigada pelo Estatuto. A parte obrigatória do Estatuto é a diretoria apresentar para o Conselho Fiscal o orçamento do próximo ano. A gente fez isso hoje por e-mail e, obviamente, eles não tiveram tempo ainda de apreciação e de elaboração e de aprovação, observação, mas a gente já fez isso por e-mail. Então, é importante que essa é uma prática da gestão, de transparência, e que a gente adotou esse ano por entender que, obviamente, todo mundo precisa ter acesso a esses números. Só peço aí São 2 arquivos, tanto faz a ordem. Se você puder me ampliar aqui, eu não enxergo nada, eu tenho aqui, mas eu não enxergo nada. Se você puder ampliar, eu te agradeço. O pessoal aí do Skype consegue ver? Vai compartilhar a tela? Boa. Só ressalva aqui que quem quiser estar tirando foto e tal, a gente vai mandar esse arquivo também. Fique tranquilo que será isso documentado para que todo mundo tenha o arquivo, não precise ficar tirando foto, fazendo anotação. O pessoal do Skype já vê? Alguém consegue abrir o microfone e me responder? Porque eu não vejo vocês. Ok, estamos vendo. Beleza, vamos lá. Verba disponibilizada pelo COB para 2023. 7.448.278 reais e 44 centavos. Verba residual 2022. Ainda não temos essa informação oficial. Novas filiadas, depois a gente explica todos os termos para vocês, tá? A verba residual de 2022 é aquilo que a gente não utilizou nesse ano e que no início do ano é disponibilizada pelo COB. Claro que a gente tem um acompanhamento, mas aí depois, no início do ano, a gente bate com o COB para que também depois seja submetido ao Conselho Fiscal os valores e como a gente vai utilizar. Verba de desenvolvimento ainda também não foi desenvolvida. Só para salientar, a verba de desenvolvimento é obrigatoriamente utilizada na seleção júnior, né? Não é uma verba que vem carimbada para que seja utilizada com a seleção júnior. Como a gente já foi explicado, e peço desculpas novamente para os amigos aí das novas filiadas, teremos tempo para explicar para vocês, a verba do COB ela é dividida em 2 tipos, atividade meio e atividade fim. Atividade meio, apenas 2 projetos cabem na atividade meio, que é a manutenção da entidade, ou seja, verbas administrativas e cargos administrativos, e a assembleia, como, por exemplo, uma dessa que a gente está realizando agora. A atividade fim é absolutamente tudo que tem a ver com alto desempenho, tudo que tem a ver com seleção brasileira, comissão técnica e todos esses projetos que a gente está fazendo aqui. Bom, eu não sei se consegue fazer está ampliando aí ao máximo? Eu não sei se vocês querem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo arquivo e depois abro para perguntas, caso elas existam, observações. Abriu o máximo, né? Todo mundo consegue ver, até eu agora. Lembrando, todos receberão esse arquivo por e-mail, tá? Óbvio que façam as anotações que acharem melhor, mas todas as entidades vão receber por e-mail esses arquivos. É importante registrar novamente que o Conselho Fiscal recebeu hoje esses arquivos, mas, obviamente, não teve tempo de apreciação e análise, então ficará aí ficaremos aguardando a apreciação do Conselho Fiscal. Você pode mudar de arquivo? Bom, lembrando que aquela verba é 100% verba oriunda do COB, tá? Essa é a verba oriunda do COB. Agora eu vou apresentar para vocês a programação de despesas de recursos próprios.
O Skype está vendo? Por favor, se puder me dar um sinal de áudio aí, se estão vendo, te agradeço. Sim. Obrigado. Bom, é importante, a gente não tem nenhum contrato de patrocínio vigente. Não existe nenhuma... Cara, existem conversas, mas não existe ainda nenhuma coisa em andamento segura que a gente tenha segurança de colocar no orçamento do ano que vem. Então, quando a gente vê lá, a gente mudou ali, porque quem aprovou em 2022 viu que era programação de entrada de recursos. O que a gente tem agora é um saldo de recurso próprio. Esse é o saldo de recurso próprio que a gente tem, que a CBSK, de contratos de patrocínio, acabou economizando, segurando a onda para momentos como esse, quando a gente não tenha. Então, o que a gente está pedindo, e pediu e enviou ao Conselho Fiscal, são essas alíneas de ações e de gastos, alguns, inclusive, já previstos. Importante, eu vou citar aqui, porque esses são Campeonato Brasileiro Amador, Parque e Distrito. Ações sociais são os projetos que já estão em andamento. Não existe nenhum acréscimo previsto, por enquanto. Convênios com filiados da CBSK também são os convênios já em andamento. São os acordos já celebrados com as entidades. Não existe ainda previsão de incremento / renovação dos convênios. Questões administrativas. Congresso Brasileiro, muito passa pela nossa reunião de trabalho hoje, de assuntos que a gente vai ter, de uma certa forma, obrigatoriamente, que discutir. Prestadores de serviços, produtores de eventos e coordenadores de projetos sociais. São pessoas que prestam serviços para a CBSK. Alguns gastos com seleção brasileira profissional e júnior que, por determinação e regramento das verbas do COB, a gente não consegue. E Centro de Treinamento de Campinas, basicamente, a profissional ou os profissionais contratados para nos ajudarem a acompanhar a questão de obra, obra técnica, a parte técnica de obra e de projetos. Tá? Lembrando que não existe a obrigação por vocês de aprovação ou reprovação, tal, mas que, obviamente, está aberto para perguntas, dúvidas e que possam, porventura, surgir. Lembrando também que o objetivo aqui é a apresentação. Quando vocês receberem por e-mail, fica aqui o nosso compromisso, como a gente sempre faz, independente de prazos e situações. Quem tiver algum questionamento, sugestão, dúvida, fiquem à vontade para nos procurar, para que tire essas dúvidas, que entenda isso. Essa ressalva, obviamente, as entidades que já estão mais acostumadas com isso. As entidades novas, fiquem tranquilos que falaremos muito na nossa reunião, falaremos sobre isso, na nossa reunião início de janeiro, para a gente falar sobre as denominações, os termos que utilizamos, para que todos entendam o trabalho feito pela CBSK. Alguma pergunta? Olha, gente, me surpreendeu, a Carla tem uma pergunta. Estou à disposição, Carla. O que é aquela seleção brasileira profissional e eles já têm vergonha? Exato. Não, é ótimo. Essa questão, Carla, é simplesmente porque é o seguinte, os projetos feitos via COB, que sim, que temos um orçamento, aumentou bem o nosso orçamento para esse ano, que bom. A questão é muito mais em relação a possibilidades e prestação de contas do que efetivamente a necessidade de ter o dinheiro. Ano passado, 2022, a gente quase não usou essa verba e ela, obviamente, voltou para o saldo da seleção. A gente está pedindo essa aprovação e não tem um projeto específico, mas eu te explico o que acontece. Uma alteração de passagem em cima da hora não é permitido via projeto do COB, né? E se como por exemplo hoje aconteceu com o Regis, né? Não pôde, passou mal, perdeu um voo, alguma coisa assim, a gente, se não tiver aprovado previamente com o Conselho Fiscal e com vocês, a gente não tem essa manobra para poder proporcionar a um atleta, um treinador, alguém que ou perdeu, eu estou falando perder um voo porque isso é um assunto que fica mais fácil. É muito mais uma verba, não existe um projeto específico para isso, é uma verba de contingência para cada projeto. E falando em português claro, como a gente já falou, às vezes eu até tenho dinheiro no projeto do COB, mas eu não tenho a condição de usar. Eu vou te dar um exemplo muito claro o que está acontecendo. No meio desse ano, a Cris não está aqui, mas depois eu posso dar a informação, foi maio, mudou
um procedimento dentro do COB que não interessa se você tem dinheiro e o formato de compra. Não pode comprar passagem aérea com menos de 7 dias. Não interessa se você faz os orçamentos dentro da lei, nota fiscal, blá, blá, não pode, é proibido. Então, imprevistos, a gente ficou totalmente bloqueado, inclusive para vocês. Né? Aqueles prazos que a gente dá para vocês tem muito a ver com isso. E não é a questão de disponibilidade, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. É proibido, é um dos exemplos, tá? É proibido comprar passagem aérea com menos de 7 dias. Então, se hoje, no dia 9, a gente quiser comprar uma passagem para o dia 16, não pode. Pô, mas eu tenho dinheiro, tá lá, fiz os procedimentos, eu não posso, tá? Então é muito mais uma verba de contingência do que um projeto em si da seleção brasileira. Alguém tem mais alguma dúvida, tem mais alguma questão? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Não. Centro de Treinamento de Campinas, basicamente, são os profissionais contratados para tocar o projeto tecnicamente. A gente tem uma arquiteta contratada, porque é uma discussão muito técnica e que ninguém da CBSK tem condição de participar. Então, a gente tem uma pessoa que nos auxilia nessa discussão frente, o nome dela... Acho que a gente apresentou, inclusive, o currículo dela, mas posso retornar se for possível, se for necessário. Basicamente é ela, cara. Eu estou falando para o ano inteiro, né? É isso, basicamente. Obrigado, Ed, pela lembrança. Não. Faça. O momento é para esse mesmo. O Congresso Brasileiro é naquele formato expositivo, é um congresso que a gente pode falar, perguntar, tocar pau lá, aquela coisa toda, o Congresso, a gente ainda não tem data nem cidade prevista. A gente imagina fazer em São Paulo por uma questão de malha aérea e de facilidade da CBSK de conseguir algumas facilidades como local e coisas assim. Achamos nós, a gente tinha uma ideia de fazer uma coisa muito parecida naqueles moldes, mas, diante da importância do assunto, que até a gente conversou hoje de manhã, fora da Assembleia, sobre a questão da profissionalização, denominações, termos, a gente está inclinado, e aí pode ser feita uma discussão mais aberta sobre isso, sobre trazer e focar nesse tema. Sim, a gente pode discutir os formatos. Mas, assim, a gente aceita, inclusive, sugestões. A gente está conversando sobre o tema. Lembrando que esse pedido de aprovação de verba é justamente para que a gente tenha a possibilidade de depois discutir sobre como fazer, né? Sim, mas é uma questão mais política do que orçamentária, Sim. Exato. Acaba que a gente fica se sentindo uma plateia. Não, a gente é uma plateia. Ao invés de participar e dizer como a gente gostaria de Você é muito prático aqui. Campeonato Brasileiro Amador Street, Campeonato Brasileiro Amador Parque, Congresso Brasileiro e Seleção Brasileira Profissional e Júnior são verbas propositivas para que exista a discussão. Por exemplo, eu não sei aonde vai ser o Campeonato Brasileiro Amador Street. Nem do parque, a gente não sabe. Mas a gente precisa dessa aprovação anterior para poder nos orientar, nos guiar em relação ao orçamento. Então, esses itens não consigo te apresentar nenhum plano claro sobre isso, tá? E essas verbas aí também que a gente propôs, sem nenhum reajuste, né? Sim. Sim. E vê bem, e aí, como a gente já fez com o Conselho Fiscal, caso, e a gente espera ter boas notícias em breve sobre patrocínio, apareça alguma coisa, automaticamente essa verba que vem de patrocínio, a gente refaz essa previsão orçamentária e aprova novamente com o Conselho Fiscal, como foi, por exemplo, com o contrato da Caixa, que veio no meio do ano, e a gente fez esse processo junto ao Conselho Fiscal. Bom, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer uma observação dentro da Assembleia? Quer fazer, Laurinho? Ah, tá. Não, desculpa. Bom,
vou fechar, até para ter a formalidade do momento, a Assembleia, mas claro que a gente fica aqui à disposição para orientações. Quero agradecer imensamente aqui a presença de todos. Acho que é importante o registro da primeira Assembleia do Adolfo Frederico de Oliveira Ferreira, presidente eleito recentemente da Federação do Skate do Distrito Federal. Obrigado, Adolfo, pela presença. O Miguel já esteve com a gente aqui representando uma vez. E de Santa Catarina, o Jerônimo Porto. Por favor, Jerônimo Porto, fale sobre o seu sobrenome para mim, para eu poder... Como? Agradeço o Jerônimo pela presença. Agradeço o Jerônimo pela presença, representando a Federação Catarinense. Prometo me esforçar para na próxima conseguir falar o seu sobrenome. O resto são velhos companheiros, o resto, com todo respeito... Ó, estava terminando aqui e não consegui, porque Ed Skander levantou o braço novamente. Que legal, Jerônimo. Parabéns pelo trabalho. Que bom. Bom saber. A educação física. Parabéns. Boa. Conte com a gente da Confederação, principalmente com a Skate Social, com a Cibele. Perfeito. Obrigado, Jerônimo. Parabéns pelo trabalho. Leve um grande abraço ao Ramon, presidente que fala pouco e trabalha muito. E aproveitar que não tem nada a ver com a situação, mas como o Jerônimo citou, agradecer o trabalho da Cibele no Skate Social, que é um trabalho silencioso, duro, mas que tem trazido muita alegria para a CBSK, só fazer esse registro aqui. Bom, gente, vou finalizar a Assembleia, agradecer a presença de todos, dar boas-vindas aos integrantes do STJD, do Conselho de Ética, as novas entidades filiadas. A família da CBSK cresce bastante hoje, cresce em qualidade, cresce em gente determinada a ajudar o skate institucional brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos, conte com a gente. Aqueles que eu não consegui contato, uma feliz passagem de ano, um feliz ano novo. Que 2023 seja muito melhor que 2022 e assim por diante. Um grande abraço. A Assembleia encerrada antes que a Carla peça o microfone. Gente, um beijo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.